Amém, irmãos? Glória a Deus. Abra uma Bíblia comigo em Malaquias, capítulo 1. Hoje pela manhã estive trabalhando a igreja de Sardes. A igreja de Sardes era uma igreja apática, era uma igreja que tinha aparência de estar viva, quando na verdade se encontrava morta. Hoje à noite eu quero trabalhar um pouco sobre o culto a Deus e a adoração, porque assim como está a nossa vida, é a forma que nós oferecemos o nosso culto ao Senhor. O livro do profeta Malaquias é considerado o último, ele é considerado o último profeta antes do tempo de silêncio, aqueles 400 anos que a gente chama 400 anos de silêncio. Depois que o povo havia retornado do cativeiro, os muros haviam sido reconstruídos. Oi? Achei que tinha falado comigo. A bonança tinha ficado para trás. Então ele foi um profeta, irmãos, num tempo onde a prática religiosa, o culto, os rituais continuavam. Porém, esses rituais, esse culto, essa prática, era uma prática sem verdade, sem intensidade. Pela manhã nós falamos da nossa vida, da vida cristã, da vida espiritual sem intensidade, apática. E nessa noite nós vamos falar sobre oferecer um culto apático ao Senhor. A época do profeta Malaquias era uma época tão crítica, porque os sacerdotes estavam corrompidos. Havia retenção dos dízimos. E não só isso, havia casamentos mistos do povo de Israel com nações pagãs. Me parece que a gente está vivendo um tempo semelhante nos nossos dias. Tem acontecido casamentos mistos de pessoas cristãs com não cristãos. Isso, sem dúvida nenhuma, é um erro que tem acontecido. A gente tem visto essa falta de amor, esse culto muitas vezes entregue de forma apática. O que acontecia naqueles dias, e o que acontece muitas vezes hoje, é que existia um baixo nível de espiritualidade com o culto a Deus, e a verdadeira adoração sendo desprezada. Então vamos ler aí o versículo 1 de Malaquias. Diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Feche os seus olhos. Pai, graça nós te damos nessa noite mais uma vez, Deus. Pedimos, Senhor, que Tu fales ao nosso coração. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos dê compreensão daquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Então a gente começa vendo no livro de Malaquias que Deus envia uma palavra para a nação de Israel. Mas não era qualquer palavra. A palavra que Deus envia é uma sentença, é uma palavra contra o povo de Israel. O que a gente vai ver no capítulo 1 é que Deus está enviando uma repreensão da parte dele para com o povo escolhido que era a nação de Israel. Deus está corrigindo, Deus está trazendo uma sentença, Deus está chamando a atenção. E a gente sempre precisa lembrar que a repreensão ou a correção da parte de Deus sempre tem um fim último, que é produzir arrependimento, que é produzir mudança de atitude, que é para produzir contrição ao nosso coração. Quando Deus manda uma palavra para a nação de Israel, era para que aquela nação se arrependesse. Quando Deus envia uma palavra para nós, uma sentença, uma repreensão, é o Senhor nos conduzindo para que a gente se arrependa daquilo que nós estamos fazendo. E eu sempre gosto de pensar e lembrar também que o pai, ele corrige o filho que ele ama. Por isso, quando eu vejo Deus me corrigindo, ou quando eu percebo o Senhor corrigindo a igreja, ou quando a gente vê o Senhor pronunciando uma sentença, chamando a nossa atenção, eu vejo amor da parte de Deus para conosco. Porque como nós vimos hoje na escola bíblica dominical, quando o Senhor nos entrega as nossas próprias paixões,
Ele está nos entregando porque a ira dele está se manifestando sobre nós. Mas quando o Senhor nos repreende e chama a nossa atenção, Ele está demonstrando amor por nós. Então aqui a gente vê o Senhor repreendendo a nação de Israel. Hebreus capítulo 12, versículo 11 diz: E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de alegria, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, quando o Senhor nos corrige, no primeiro momento a gente parece não existir alegria, parece que produz uma tristeza. Mas depois disso, ela vai produzir frutos pacíficos de justiça. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, Paulo vai dizer que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Então, quando o Senhor nos corrige, e Ele produz essa tristeza, segundo Ele, ao nosso coração, Ele está produzindo em nós arrependimento. E aqui em Malaquias, Deus está trazendo uma sentença, corrigindo, exortando. E muitas vezes a gente vai ver Deus punindo, sempre com o objetivo de que haja conserto. Então a gente vê aqui uma mensagem de confronto. Como eu disse, em nossos dias, isso se encaixa perfeitamente. Porque a gente está vivendo um período pós-moderno, pós-verdade. Nós estamos vivendo um momento da história onde as pessoas correm atrás daquilo que elas querem ouvir. Nós estamos vivendo um momento da história que várias e várias desculpas, de acordo com a verdade de cada um, vão surgindo para que seja praticado uma religiosidade muitas vezes externa, mas não verdadeira, para que seja praticado um certo pragmatismo. Nós estamos num tempo, igreja, que essa geração é uma geração que não quer ser corrigida. É uma geração de pessoas que não desejam a doutrina. Por isso a gente vê que os limites estão sendo ampliados, mas não os limites da palavra, não dentro das escrituras, mas dentro de um achismo. E isso tem afetado, inclusive, o culto de muitas igrejas. Então é importante a gente olhar isso. É importante a gente olhar para essa geração e ver uma geração que despreza a Deus e entender que os dias são maus. Então o Senhor está mandando uma mensagem de desprezo, porque é uma mensagem pelo desprezo que estava havendo em relação ao culto a Deus. É uma mensagem de confronto pela negligência do povo de Israel em adorar. É uma mensagem de confronto pela retenção dos dízimos, pela falta de fidelidade do povo nas suas contribuições, mas também por casamentos mistos. E eu vou trabalhar muito essa questão do casamento no 3º capítulo de Malaquias, mas a gente vê que o Senhor ali está falando que o povo de Israel havia quebrado a aliança. E sabe qual que era um grande problema daqueles dias? É que o povo de Israel não estava apenas desprezando o culto, o povo de Israel não estava apenas desprezando a Deus, a adoração a Deus e praticando obras que não deveriam praticar. A gente ainda vê o problema dos sacerdotes, que eu vou trabalhar mais profundamente no capítulo 2 de Malaquias. A gente vê o problema dos sacerdotes que não chamavam o povo para arrependimento. Mas ao contrário disso, não apenas não chamava, como, de certa maneira, aceitava o comportamento errado daquele povo. Assim como tem acontecido nos nossos dias, onde a liderança muitas vezes aceita as distorções caladas. Então o versículo 2 diz assim: o Senhor diz: eu sempre os amei. Mas vocês perguntam: como é que nos amastes? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei a Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação
e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser, fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos Exércitos responderá, eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. E a terra deles se chamará terra de maldade. E povo contra o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus olhos e dirão, o Senhor é grande, também fora das fronteiras de Israel. Então, o Senhor manda uma mensagem dizendo, olha, eu sempre amei vocês. É como se Deus estivesse apresentando o conceito do seu amor. É como se Deus estivesse falando, olha, eu sempre amei, sempre cuidei, sempre sustentei vocês. E a gente vai ver isso ao longo da história de Israel. Embora muitas vezes Deus permite que o Estado de Israel perca batalhas, que o Estado de Israel vá para o cativeiro, a gente vai ver sempre o Senhor em algum momento restaurando, trazendo de volta, trazendo uma palavra de restituição, uma palavra, não de restituição, uma palavra de reconciliação com o povo de Israel. Então Deus fala, olha, eu sempre te amei. Imagina o Senhor falar isso. Olha, eu sempre te amei. Eu sempre zelei pela tua vida. E fui fiel. E vocês não mereceram a fidelidade, mas eu amei. E é assim que Deus fala com Israel. Olha, eu sempre vos amei. E esse amor de Deus, ele é um amor zeloso para conosco. É um amor que glorifica Ele. É um amor que exalta quem Ele é. Um pai de amor. Alguém que traçou um plano de reconciliação com um povo perdido. É alguém que traçou um plano de salvação para nós, que não somos capazes de nos salvar. Então é um amor para a glória dele. Mas quando ele diz para Israel, olha, eu sempre vos amei, Israel diz, como é que nos amastes? O povo responde, o amor de Deus com questionamento. A gente faz isso às vezes. A gente sabe que Deus nos ama. A gente sabe que Deus nos quer bem. A gente sabe que o Senhor está nos conduzindo. Mas quando acontece algo contrário, quando algo foge um pouco daquilo que seria o ideal para nós, muitas vezes a gente é tentado questionar esse amor. Então o povo de Israel responde, como? Como é que nos amastes? Quando nós não aceitamos o cuidado e o amor de Deus, a gente passa a murmurar. Quando a gente não entende o propósito do Senhor e não crê por fé, a gente passa a reclamar. Mas quando a gente entende que Deus nos ama, e o fato de Deus nos amar não vai impedir que chova, que faça frio, que a gente passe dificuldades, porque não é nisso que o Senhor demonstra o seu amor, mas Ele demonstra o seu amor nos amando quando nós estávamos mortos nos nossos delitos. Ele mostra o amor dEle quando nós estávamos perdidos e fomos achados. Ele mostra o amor dEle quando Ele nos resgata do lamaçal do pecado, quando Ele quebra a escravidão nas nossas vidas. Então a gente vê o amor de Deus. Mas a nação de Israel responde, como é que nos amastes? Nessas situações, irmãos, de certa maneira, são frutos de dúvidas, mas também é fruto de autopiedade, autocomiseração. E autopiedade, autocomiseração gera ingratidão no coração do homem. Nós precisamos ser gratos a Deus. E aí talvez seja difícil para você compreender de certa maneira. A resposta de Deus é uma resposta que surpreende, porque a resposta de Deus é uma resposta baseada na sua soberania. Na sua soberania de escolher a nação de Israel. Na sua soberania de amar Jacó e desprezar Esaú. O que Deus está dizendo para Israel, olha, eu escolhi vocês, povo de Israel. Não é porque vocês são bons, não. Não é porque vocês mereciam.
Eu escolhi vocês por soberania, porque eu vos amei, porque eu quis. Isso precisa ficar claro para nós, para que a gente compreenda também que o fato de nós estarmos aqui é fruto do amor de Deus por nós. Não é porque a gente é bonzinho, irmãos. Não é porque o nosso coração é bom. Não é porque você acordou de manhã e falou, vou na igreja. Não, é porque o Senhor te chamou. É porque o Espírito atuou no seu coração. É porque o Senhor trabalhou na sua vontade. É porque Deus mostrou que você é pecador e você carece de um Salvador. Deus responde mostrando a sua escolha. Olha o que diz aqui o texto. E o Senhor respondeu: Esaú era irmão de Jacó. A gente não pode esquecer que Jacó teve um nome mudado para Israel. E ali surge a nação de Israel quando eles descem para o Egito em 70 pessoas e sobe depois sendo mais de 1 milhão. Então, ele diz, Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz nos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Então Deus está mostrando assim, irmãos, que a escolha dele não foi pelas obras de Israel. E a gente vai ver isso em outros textos, não foi porque Israel era uma nação grande, não. Mas foi por causa da sua soberania. E a gente vai ver que Esaú, que foi desprezado por Deus, também desprezou a Deus. Desprezou a sua primogenitura, vendeu por um prato de lentilha, andou segundo as suas paixões, segundo a perversidade do seu coração, que ele desprezou as coisas de Deus. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar quando a gente vê a eleição de Deus sobre a sua nação, sobre o seu povo. Mas a gente esquece que o homem, quando ele não se converte, quando o Senhor não trabalha no coração dele, ele é ímpio. E ele despreza a Deus. E ele não quer o Senhor. Irmãos, eu asseguro vocês que não tem ninguém indo para o inferno querendo ir para o céu. Não tem ninguém que está indo para o inferno que está batendo na porta de Deus falando, Senhor, deixa eu entrar. Porque está no pecado e continua no pecado e vai se afundando mais no pecado. Mas quando o Senhor fala ao nosso coração e quando Ele revela o Evangelho dEle e nós cremos, então nós somos salvos. Esaú, depois que vendeu a primogenitura dele, ele chorou. E muitas vezes, irmãos, o choro nosso é o choro como de Esaú. Não é por causa que nós amamos a Deus. O choro é por causa da consequência e não por causa do pecado. E a gente precisa aprender a chorar por causa aqui do pecado, porque nós quebramos a comunhão com Deus, não por causa da consequência que nós vamos enfrentar, não por causa daquilo que nós vamos ter que lidar de agora para frente. Não. Então a Bíblia está mostrando o Senhor respondendo que Ele amou Jacó segundo os seus conselhos eternos. Não baseado numa presciência de que o povo de Israel em algum momento ia ficar bom na história, mas por causa do seu decreto, por causa do seu amor. E por isso Ele ortogou à nação de Israel uma revelação especial. E a fé que o Senhor nos dá é uma consequência do seu amor e da sua eleição em nossas vidas. E aí ele continua no versículo 3 e 4, eu já li com vocês, afirmando que a descendência de Esaú podia até reconstruir, mas seria destruído. Porque a descendência de Esaú seguiu os caminhos de Esaú, perseguiu Israel. A descendência de Esaú, conhecido como o povo de Edom, os edonitas, eles se juntaram com a Babilônia para matar o povo de Deus. Então Deus afirma que, olha, eles não vão prevalecer. Só que Israel, Deus diz para Israel que Israel possuía a promessa. Então, a gente muitas vezes olha numa perspectiva humana e não entende.
Mas a gente precisa olhar numa outra perspectiva, na perspectiva do amor de Deus para conosco. Deus escolheu nos amar. Deus escolheu amar a nação de Israel. Deus escolheu nos amar. Deus não é carente, irmãos, que precisa de adoração. Não, Ele nos amou para que Ele fosse glorificado, e nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade, porque Ele nos chamou para adorar. E aí a gente vai ver o motivo da sentença de Deus contra o povo de Israel. Olha do versículo 6 ao versículo 14. Eu vou ler com vocês. Deus vai dizer assim: o filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar. E ainda pergunta: em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem um sacrifício, um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos exércitos. Então Deus fala: olha, o filho não honra o pai, o servo não respeita e não honra o seu senhor. Ele fala: eu sou pai, aonde está a minha honra? E quando a gente pensa em honra, a gente precisa entender que nós devemos a Deus toda a honra. Deus está cobrando a honra da parte de Israel, mas a nós também cabe o dever de nós honrarmos o Senhor. Cabe o dever de nós exaltarmos a Ele. Deus está falando que Ele não está sendo honrado como um filho deve honrar o pai. E é engraçado, irmãos, com todo o respeito, se você for na presença de uma autoridade, você não vai ficar sentado, você vai se levantar diante dele para cumprimentar. Claro, a não ser que você não esteja bem, a não ser que você esteja doente, a não ser que você tenha uma dificuldade para levantar, fora isso você vai mostrar respeito. Quando eu estava saindo da diretoria da Convenção Batista do Estado de São Paulo, no último dia entrou a nova diretoria, nós fomos convidados a almoçar com o governador lá em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes ali. E tinha todo um ritual ali, tinha toda uma história. Mas no momento de cada um se dirigir ao governador, a gente tinha que ficar de pé por sinal de respeito e se apresentar. Sou o pastor fulano de tal, estou aqui, a gente foi lá, oramos por ele, não foi nenhum tipo de politicagem que nós batistas, a gente faz separação da igreja do Estado, mas a gente tem que honrar as autoridades, e nós fomos convidados para estar ali, e fomos ali, cumprimos o nosso papel de cristão, e honramos ali a maneira que precisava ser honrado. E às vezes a gente honra uma autoridade, honra um juiz, honra um policial, mas chega na igreja, na hora de cultuar o Senhor, a gente faz pouco caso, a gente não honra, a gente não canta, a gente canta de qualquer maneira, a gente cultua de qualquer forma. O que Deus está falando para o povo de Israel é que eles estavam oferecendo um culto manco a Ele. O que eles estavam oferecendo não era o verdadeiro culto. E isso deve chamar a nossa atenção, porque assim como eu falei da apatia espiritual pela manhã na nossa vida, a gente precisa entender que o nosso culto não pode ser apático, não pode ser de qualquer maneira. Nós precisamos ter em mente que quando o culto inicia, nós estamos diante não de um governador de um estado de São Paulo, nós não estamos diante de um presidente da república, mas nós estamos diante de um Deus todo-poderoso. E que se nós honramos uma autoridade, quanto mais nós devemos honrá-lo ao nosso culto a Ele. E é importante entender que essa honra, essa adoração, esse culto que nós prestamos, não é segundo aquilo que a gente acha que é certo, não é segundo aquilo que nós pensamos que devemos, não, é segundo aquilo que as Escrituras ensinam.
Porque quando eu vou dar presente para alguém, eu não dou aquilo que a pessoa não gosta. A não ser que a gente não saiba. César me ligou lá em casa um dia, pastor, você gosta de abacate? Eu falei, não, eu já sabia que ele ia trazer. Eu não gosto de abacate. Se ele me levar abacate, eu não vou comer. E às vezes, a gente quer fazer isso com Deus. A gente quer oferecer a Deus. Viu, César, eu gostei de você ter ligado. Mostrou carinho. Não é isso que eu só vou usar como exemplo. Às vezes a gente quer oferecer a Deus aquilo que Deus não está pedindo, aquilo que não está ensinado nas Escrituras, aquilo que a Bíblia não precentua como parte do culto a Ele. Então Deus está falando para o povo de Israel, olha, vocês não estão me honrando, eu não estou sendo honrado. Deus está dizendo, olha, mesmo quando vocês cumprem os rituais de vocês têm trazido animal cego, animal coxo. Vocês estão apenas cumprindo rituais, mas não há amor. Agora preste atenção, igreja, quando não há amor, o que existe é adulação e não honra. Quando eu não amo alguém e fico ali adulando, eu estou, na verdade, não estou honrando, eu estou adulando. Não é isso que Deus quer. Deus quer que façamos com amor, com entrega, com verdade. Deus quer que nós o adoremos com tudo que nós somos, conforme Ele nos ensina nas Escrituras. Então a resposta dos líderes é igual à do povo. O povo diz, como é que vocês têm nos amado? E a liderança também, de alguma maneira, pergunta para o Senhor, de alguma maneira não, pergunta direto, como desprezamos o teu nome? Como é, Senhor, que nós desprezamos o seu nome? E o Senhor diz, quando vocês desprezam o culto, quando vocês desprezam a mesa do Senhor. Então a resposta dos líderes, igual a do povo. Quando a liderança relaxa, todo o povo é afetado, irmãos. É por isso que muitos procuram mestres que vão falar aquilo que eles querem ouvir. Pois quando a liderança é corrompida, tudo é aceito. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Deus vai nos mostrar Deus vai mostrar o desprezo pelo culto, o desprezo pela adoração a Ele. Porque cultuar a Deus de qualquer maneira é apenas uma formalidade, é apenas um ato religioso, onde a lei não é observada, onde a palavra de Deus não é observada, onde a doutrina das Escrituras não são observadas, onde o Evangelho não é pregado. Isso, de certa maneira, mostra a corrupção. O povo desprezava. Os sacerdotes estavam sem relacionamento verdadeiro com Deus. Então, tudo o que estava acontecendo ali era apenas um cumprimento, um cumprir de um ritual. Em outras palavras, o culto de Israel era um culto que estava distorcido. E aí a gente vai ver Deus então condenando a oferta deles. Olha o versículo 7 e 8 novamente. Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar, e ainda pergunta, e que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada, quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês, ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Uma oferta, a oferta que estava sendo levada diante de Deus, refletia a vida do povo. O culto que nós oferecemos ao Senhor reflete a vida espiritual que nós temos. Se nós temos uma vida apática, como a gente falou de manhã aqui hoje, nós vamos oferecer um culto qualquer. Se a gente estiver na presença de Deus, contristado, temente ao Senhor, então nós não vamos oferecer qualquer coisa. Nunca se esqueça disso, irmãos. A oferta revela o ofertante. A oferta que o povo de Israel estava levando diante de Deus revelava quem eles eram, o ofertante. O povo honrava mais o homem do que a Deus.
E aí Deus diz que não vai ouvir o clamor. Olha o versículo 9. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não se acendesse em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Entre todos os lugares lhe é queimado incenso, são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações. Mas vocês estão profanando o meu nome. E quando pensam que a mesa do Senhor é impura e a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada, e vocês dizem ainda, que canseira, e torcem o nariz para isso, o Senhor dos Exércitos, e oferecem animais roubados, coxos ou doentes, vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Então o povo estava honrando mais o homem do que a Deus. Então Deus está dizendo, olha, eu não vou ouvir o clamor de vocês, se vocês não consertar a sua vida de adoração, se você não consertar o seu culto ao Senhor. Igreja, Deus repudia a adoração e o culto que eles estavam fazendo, porque estavam fazendo de qualquer maneira. Às vezes a gente acha que porque é para o Senhor a gente pode fazer de qualquer forma. Não, porque é para o Senhor é que a gente tem que fazer o melhor. Quem nunca viu alguém pegar o microfone e falar, eu vou cantar um hino aqui, irmãos, mas é para Jesus, não repara não. Não, se a gente vem aqui cantar um hino, tem que ensaiar, para cantar bonito, para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Se a gente vai cultuar, o culto dura 1h20, 1h30. Nessa 1h20, 1h30, toda a nossa concentração, tudo o que nós somos, tudo aquilo que nós temos, nós vamos empenhar em nossa adoração, em nosso culto ao Senhor. Porque a gente está aqui para louvar e engrandecer a Deus. Porque nós estamos aqui para entronizar Ele, para proclamar o Evangelho, para cantar o Evangelho, para adorar e para ouvir o Senhor falar conosco. E Deus fala, olha, como seria bom se tivesse alguém que fechasse as portas. Deus prefere as portas fechadas a um culto que não o honre. Embora Deus é poderoso, o povo desprezava e muitas vezes despreza nos nossos dias. Não é muito diferente, né, irmãos? Onde Deus não é adorado como Ele ensina, em espírito e em verdade, há desprezo ao culto a Ele. E muitas vezes o povo tem desprezado. É por isso que eu falo, quando você vem da sua casa, você vem para cultuar o Senhor. Você tem que estar com o coração contristado, temente. Vai ser aquele tempo de buscar o Senhor. Vai ser o tempo de ouvir a palavra. Eu não vou ficar no celular. Eu não vou ficar mandando mensagem. A não ser que você esteja trabalhando, irmãos. Porque às vezes a gente troca uma mensagem, a gente está trabalhando, pedindo para arrumar o som, pedindo para projetar alguma coisa. Mas se você não está trabalhando, a hora de buscar o Senhor não é hora para conversar no celular. Antigamente a gente não tinha essa preocupação, mas hoje, irmãos, as pessoas vêm para a igreja e ficam no Facebook, fica no Instagram, fica no WhatsApp. A pessoa vem para o culto e fica pensando no amanhã, no que vai fazer depois, no que vai comer a hora que sair do culto, na roupa que o irmão está usando, na roupa que a irmã está usando. Não, a hora do culto é a hora para nós adorarmos a Ele em espírito e em verdade. Não podemos desprezar o culto a Deus. Muitas pessoas nesse mundo afora queriam estar num culto como esse. Muitas igrejas hoje estão se reunindo num porão, estão se reunindo num lugar sem luz, estão se reunindo num lugar totalmente difícil, porque não pode cultuar o Senhor publicamente, sem ter a Bíblia inteira, tendo apenas alguma folha, alguma parte da Bíblia para ser compartilhada. E muitas vezes a gente vem para o culto e a gente despreza esse momento.
E mais do que isso, o Senhor diz assim, e ainda vocês, deixa eu ver o termo que ele usa aqui. Versículo 12, né? Mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura, e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês ainda dizem, que canseira! Hã? Que canseira! E torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos, e oferecem animais roubados. Em outras palavras, ele está dizendo, vocês ainda torcem, ficam reclamando do tempo do culto. É isso que estava acontecendo ali. Irmão, às vezes você olha no relógio no meio do culto, eu não me importo. Dependendo, você tem uma preocupação, mas não esqueça, se você está reclamando do culto que Deus está te dando um privilégio, você, na verdade, está profanando o culto dele. Você está fazendo com o povo de Israel. Que canseira. Que vontade de ir embora. E é engraçado, homens aqui, que muitas vezes, homem fica na frente da TV 2 horas assistindo um jogo, no arré do pé. Mas o culto de 1h30, se atrasar 10 minutos, é um problema. Em 10 minutos, 3 vezes olhando para o relógio. As mulheres aí que gostam da série da Record, quanto tempo demora o capítulo lá da Record? Fica lá na TV, assistindo a série. Não, só não assistam achando que aquilo é sagrado, pelo amor de Deus, tem vários erros doutrinários ali. Assim como The Chosen, que é uma série muito bacana, também contém vários erros, principalmente agora na 4ª temporada, onde começou a aparecer a doutrina dos mormons, porque o diretor é mormon, né? Como quando Cristo diz, eu sou a lei, Jesus nunca disse isso. Né? A gente vai vendo essas distorções, a gente assiste, pode assistir, mas a gente tem que ser cuidadoso. Mas muitas vezes a gente gasta muito tempo em um monte de coisa, mas quando se trata das coisas do Senhor, do culto a Deus, a gente fica pensando, que canseira. Vai no shopping e fica 4 horas lá dentro. E o shopping é feito para isso, irmãos. Vocês já perceberam a estrutura do shopping? Não tem janela. É feito para você entrar lá e esquecer do tempo mesmo. É um ritual. Ele é feito para ser assim. Para você entrar e esquecer do tempo que você está ali. Por isso que não tem janelas. Por isso que quando tem é fumê. Para você não perceber o tempo que você está ali. E às vezes você fica 4, 5 horas no shopping. Mas quando vem na igreja, 1h30, você fala, que canseira. O povo de Israel estava dizendo, que canseira. Versículo 14 e 15. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Então, o povo estava fazendo o ritual do culto de qualquer maneira, zombando, reclamando, oferecendo a sua oferta, o seu dízimo de qualquer forma. Aí, nesses casos, o culto passa a ser chamado de chato, o culto passa a ser chamado de algo demorado, algo ruim, algo repetitivo. Mas nestes moldes, quando o culto é desprezado, o Senhor rejeita o ofertante, a oferta e a oração. Veja, um culto, quando ele não é feito nos moldes que a Bíblia ensina, um culto que não é feito com temor e tremor, quando o povo chega diante de Deus, de qualquer maneira, para fazer de qualquer forma, Deus rejeita a oferta, o ofertante e a oração. Deus, Ele é o Senhor, igreja. E Ele deve ser honrado e adorado pelas nossas vidas, com reverência, com honra. Deve ser adorado nas nossas ações, deve ser adorado no nosso louvor, deve ser adorado nas nossas ofertas,
Desde o início do culto, quando tem o prelúdio, nós já devemos estar adorando ao Senhor. Depois na abertura, a gente presta atenção na abertura, a gente ora, e a partir daquele momento, a gente canta 3 músicas de louvor em pé. Não é sentado. Sentado é só se você estiver doente. É em pé. São 5 músicas cantadas, 2 sentadas, 3 em pé. Porque você está diante do grande Rei, do grande Senhor. Diante daquele que merece toda a nossa adoração. Agora, se estiver doente, é diferente. Não está podendo ficar de pé. Está com o corpo ruim. Não está bem de saúde. Está como a dona Isabel na cama. Aí não tem como ficar em pé. Mas se Deus está te dando saúde, você vai louvar e engrandecer o nome dEle. Irmãos, a gente vem na igreja para cultuar o Senhor. Se não for para cultuar da maneira que a Bíblia ensina, então é melhor ficar em casa. O Senhor nos chama para cultuar a Ele da maneira correta. Nas ações, no louvor e nas ofertas. Como igreja, irmãos, nós não podemos negligenciar a palavra de Deus naquilo que se refere ao culto e à adoração a Deus. Assim como eu disse de manhã, que nós temos que nos preocupar com a vida espiritual apática, sobre a apatia que muitas vezes toma conta da nossa vida, nós também precisamos estar atentos para não oferecer um culto apático a Deus. Não podemos negligenciar a oferta. Não podemos deixar de honrar a Deus em todas as áreas da nossa vida. É preciso ser diligente ao Senhor. E eu concluo dizendo, honre a Deus, não apenas com os lábios, mas em espírito e em verdade, no culto a Deus e também em nossas vidas.